Então, isso aqui, na verdade, essa parte teórica da aula 2, eu vou postar ela no YouTube como parte 3 de teoria, ela vai trazer a matemática do MOVE para os casos famosos do vestibular, né, que são os casos da queda livre e dos lançamentos verticais. O que a gente vai fazer aqui, na verdade, gente, é maquiar as equações do MOVE. Como assim maquiar? Sabe aquelas equações lá, o sorvetão, o Torricelli, vovô ateu? Essas equações todas elas vão ganhar uma roupagem diferente. A gente vai chamar a posição de altura, o tempo de queda, a gente vai dar nome para aceleração, vamos chamar de gravidade. Então, o que você vai ter no final da história aqui são formulinhas equivalentes para o MOVE, né? Só que específicas para trabalhar com a queda livre. Qual é o objetivo dessas fórmulas, né? De deduzi-las? É fazer com que na hora dos exercícios, você não precise deduzir, obviamente, você faça o exercício mais rápido. Você vai ganhar tempo, tá? Bom, então vamos começar falando da queda livre, né? Depois a gente fala do lançamento vertical. Gente, a queda livre, ela é uma coisa que intrigou durante muito tempo os físicos, tá? Por quê? Porque uma das coisas que os físicos logo percebem, e isso fica claro no enunciado das leis de Newton, é a presença de uma força misteriosa que nós chamamos de força gravitacional, né? Ou o que a física também vai chamar de força-peso, né? Tecnicamente tem uma diferença entre força-peso e força gravitacional, mas é uma diferença bem idiota, né? Depois eu entro nesse detalhe. Mas vamos encarar como sinônimos, né? Força gravitacional e força-peso. O que acaba acontecendo? O fato de um corpo estar submetido a uma força fará com que este corpo também tenha uma aceleração. Tá? Isso é a parte da dinâmica que a gente não estudou ainda. Então, o simples fato de um corpo estar próximo da Terra faz com que esse corpo tenha naturalmente uma força de origem gravitacional. Né? Essa força, ela é diferente para os corpos. Então, por exemplo, né, eu vou segurar aqui uma caneta na minha mão e aqui eu vou segurar um controle do ar-condicionado na minha outra mão. É claro que a força que a Terra faz é maior no controle do que na caneta. O controle está sendo puxado com uma força maior do que a caneta. Dan, por quê? Porque ele tem massa maior. A força-peso é maior nos corpos de maior massa. Só que se nós soltarmos esses dois corpos, os dois ficarão única e exclusivamente sob a ação da sua força-peso. Isso é claro, supondo que não haja atrito do ar. E é nesse momento que esses corpos estão em queda livre. Né? O termo queda livre, esse termo livre especificamente, tem a ver com o fato da queda, da gente desconsiderar nas contas a resistência do ar. Então eu posso dizer que o conceito de queda livre, peraí. A queda livre, a queda livre ocorre quando um corpo qualquer terá uma força e essa força resultante for igual ao peso do corpo, tá? Eu vou entrar um pouco na mecânica do processo, porque falar de queda livre sem isso seria mais complicado, mas a coisa funciona assim. Essa força aqui, ela é de origem gravitacional. Ok? E o que a segunda lei de Newton garante? Que a força resultante num corpo é igual a massa vezes a aceleração, não é mesmo? Tudo bem isso, gente? Tá? Peço perdão por estar avançando um pouco no conteúdo para que a gente possa ter um conceito um pouquinho mais sólido do que é a queda livre. Porque lembra que eu tinha comentado que a cinemática ela tem um problema, né? Ela quer descrever um processo.
Só que o problema é que às vezes descrever o processo não é suficiente para a gente entender ele melhor. Então eu preciso ter um pouquinho mais dessa parte de dinâmica. Aí eu vou olhar e falar, espera aí, então quer dizer que a força resultante é massa vezes aceleração. Quando a força resultante é de origem gravitacional, preste atenção. Essa força gravitacional, ela pode ser calculada assim, ó, G emão eminho sobre D ao quadrado. O que são essas variáveis, né, na verdade? G é uma constante gravitacional. Emão é a massa do planeta. Eminho é a massa do corpo. E D, perdão, é a distância do corpo à Terra. Na verdade, ao centro da Terra, que é o centro de massa dela. Então, por exemplo, quando você está na superfície da Terra, que é o nosso caso, a distância que nós temos em relação ao centro de massa da Terra é a própria profundidade da Terra. Tá? Essa força gravitacional é igual a massa vezes a aceleração no corpo. Então, tenta imaginar o seguinte, ó. Você tem a Terra. E aqui você tem um corpo, ó, caindo. A força que a Terra faz nesse corpo é dada por G emão eminho sobre D quadrado. E essa força é igual à massa do corpo vezes a aceleração, ok? Gente, vocês percebem que dos dois lados da igualdade eu tenho a mesma massinha do corpo? Cortei ela. Qual é a conclusão maravilhosa que eu chego? Que a aceleração no corpo depende de uma constante gravitacional, depende da massa da Terra e depende da distância. Eu não sei se vocês conseguem perceber qual é a consequência imediata disso. A consequência imediata disso é que dois corpos, quando estão próximos da Terra, terão sempre a mesma aceleração. Essa aceleração é a gravidade. A aceleração a qual todo corpo está submetido. Tá? Isso aqui, gente, é o que a gente chama de G. 10 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer, se você pegar a massa da Terra, pegar a distância que a gente está ao centro da Terra e fizer a conta, o valor da aceleração vai dar 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente usa aproximadamente, né, 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Todo e qualquer corpo terá essa aceleração, tá? Beleza. Depois eu vou mandar para vocês um vídeo no finalzinho da aula, lá no Slack, que mostra um experimento famoso da pena e da bola de boliche, né? O Galileu já falava disso. Ele já falava disso. Se nós soltarmos uma pena e uma pedra, os dois vão cair no mesmo intervalo de tempo. Para que isso aconteça, né, é preciso que eles tenham a mesma aceleração. E isso acontece, tá? Tudo bem? Agora, qual é a consequência imediata de tudo isso que eu estou falando? A consequência disso é o que vocês estão ouvindo nessa foto. Essa foto ela mostra uma sequência de posições de uma bola que foi abandonada a partir do repouso. Tá? Cada foto
retirada, né, desse movimento equivale a um instante de 1 segundo. Então, aqui você teria, né, ó, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, 4 e 5. O que nos chama a atenção nessa foto é perceber que o ΔS percorrido a cada 1 segundo é sempre menor do que o que vem depois, ó. Então, entre 0 e 1 segundo, ela percorreu esse ΔS. Entre 1 e 2 segundos, ela percorreu um ΔS maior. E assim sucessivamente. Ô, gente, vocês sabem por que os ΔS estão ficando cada vez maiores? Alguém poderia me dizer? Qual a explicação? A cada 1 segundo ele está andando sempre mais do que ele andava no segundo anterior. Né? No segundo seguinte, ele anda mais do que ele andou no segundo anterior. Por que isso acontece? A resposta é simples. O corpo está acelerando. O corpo está acelerando. Veja, no instante 0, o corpo estava parado. Perceba que a aceleração do corpo é de 10 metros por segundo a cada segundo. Então, quer dizer, quando ele cai, ele estava no repouso. No instante 1, ele está com velocidade 10. No instante 2, ele está com velocidade 20. No instante 3, ele está com velocidade 30. No instante 4, 40. E assim por diante. Ô, gente, vocês têm noção do que é essa aceleração da Terra? O quanto esta aceleração é intensa? Só para você ter uma noção, aqui, ó, em 3 segundos, ele já está a 100 km por hora. Pensa num corpo que acelera de 0 a 100 km por hora em 3 segundos. É o que a Terra faz com a gente. Né? Isso explica, por exemplo, por que a reentrada de objetos na atmosfera é muito delicada. Quando um objeto vai se aproximando da atmosfera, ele vai passando a sofrer a influência do campo gravitacional. E o que o campo gravitacional faz com qualquer coisa que passa perto dele? Acelera. O problema é que conforme ele acelera, ele passa a entrar na atmosfera e, portanto, sofrer atrito. E isso aquece o corpo. Então, as missões espaciais, nos processos de reentrada na atmosfera, você tem sempre ali um momento relativamente delicado. Por quê? Porque na hora que o corpo vai reentrar na atmosfera, ele vai acelerar. Dependendo da inclinação que ele está na atmosfera, esta aceleração gerará um atrito tão intenso que ele pode incendiar o corpo. Então, as cápsulas que retornam para a atmosfera, elas têm toda uma proteção térmica, né? Hoje não se usa mais, né, os ônibus espaciais, né? O Discovery, o Endeavour, aqueles ônibus espaciais, quando eles iam reentrar na atmosfera, eles reentravam com a parte frontal meio que inclinada. E essa parte aqui é toda escura, preta, porque tem um material refratário ao calor ali. Tá bom? Beleza. Alguma pergunta em relação a essa questão do MOVE? É claro que vale lembrar o seguinte: esse sistema que eu estou mostrando para vocês, ele considera a Terra como corpo, né? Porque nos corpos de massas diferentes da Terra, você terá gravidades diferentes. Então, por exemplo, se você quiser calcular a gravidade de qualquer planeta, basta você fazer essa conta aqui, ó. Quer calcular a gravidade de Marte? Qual é a gravidade na superfície de Marte? Pega lá a massa do planeta, pega a distância no centro do planeta, né? Percebe que são dados muito loucos, né?
Quer dizer, a gravidade ela não depende de quem está perto do planeta. Por isso que é fácil a gente aceitar, né, que dois corpos caem com a mesma aceleração. Porque a aceleração a que eles estão submetidos, ela depende do planeta que gerou a aceleração e não do corpo em si. Ficou claro isso? Bom, vamos falar de equação de Move? Vamos falar de equação de Move? Equação de Move. Se vocês puderem tirar print dessa tela, gente, vou fazer o seguinte, espera aí. Então vamos lá. O que eu preciso ter em mente, né, para o Move? Para o Move. Para queda livre. Se eu vou analisar uma queda livre, a primeira coisa é fixar uma origem e um sentido. Então, por exemplo, uma das formas que a gente pode adotar, o que eu vou contar para vocês é o jeito que eu gosto de trabalhar. Quando eu vou trabalhar com queda livre, o que eu faço? Aqui está o solo, certo? E o meu corpo está aqui em cima. Ele está em relação ao solo a uma certa altura h. Certo? Eu adoto aqui como origem. Lá em cima. Por quê? Porque aí, se isso aqui é a origem, o meu corpo ele tem posição inicial igual a 0. E aí, eu quero que a altura dele fique sempre positiva. Então, como é que eu faço ele cair e ficar com altura positiva? Eu vou adotar que para baixo é positivo. Então, se ele cair 1 metro, a altura vai ser 1 metro. Se ele cair 2 metros, 2 metros e assim por diante, tá? Veja que nesse processo, vê se você concorda, o movimento do corpo ele é acelerado. Ele tem um movimento acelerado. Se o movimento dele é acelerado, significa que a aceleração também é positiva. Gravidade. Ela vale 10 metros por segundo. Eu vou chamar ela de G, né? Eu vou chamar ela de G. Tá? Beleza. Então vamos lá. Equação horária de posições. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Certo? O que eu vou fazer com essa equação? Vê se você concorda. Eu vou passar o ΔS o S0 para cá e vai ficar assim. ΔS igual a... Esse termo aqui, eu vou zerar ele. Tá? Por quê? Porque na queda livre, o corpo sempre parte do repouso. Toma cuidado, porque eu não estou dizendo que todo exercício de queda ele vai partir do repouso. Não, a queda livre envolve repouso. Tá? Então, ΔS igual a V0t mais G sobre 2t ao quadrado. Tudo bem? Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou chamar o ΔS de altura. Então, eu vou dizer que t quadrado é igual a 2 vezes a altura sobre g. Ó, eu passei o 2 multiplicando aqui, ó. 2h sobre g. E daqui nós chegamos talvez na formulinha mais famosa da queda livre, que é a fórmula do tempo de queda. Né? Quanto tempo demora para um corpo cair? Demora a raiz quadrada de 2h sobre g. Essa fórmula é importante para a física porque ela confirma aquilo que o Galileu falava. Diz, olha, o tempo de queda de um corpo não depende da massa. Ele não depende da massa. Ele vai cair do mesmo jeito. Ele depende da altura que você abandonou, claro, e da gravidade. Notem que, se a gravidade é alta, o tempo de queda é baixo.
né? Uma das experiências que ficou muito famosa em 1969, quando o homem chegou à Lua pela primeira vez, foi a experiência do tempo de queda. Os astronautas abandonaram corpos na Lua e, a partir do tempo de queda, calculou-se a gravidade da Lua. Veja como você pode medir a gravidade de um planeta de uma forma simples. Abandona um corpo e cronometra esse corpo caindo, né? Então essa foi uma das primeiras experiências que se fez em missões espaciais, tá? Beleza. Aí tem vários exercícios onde ele compara gravidades de planetas. Ele fala assim, olha, um corpo que cai de uma certa altura na Terra em 4 segundos, num planeta X, cai da mesma altura num tempo de queda, sei lá, de 7 segundos. Qual que é a gravidade desse planeta? Então você tem uma série de questões que envolvem esse tipo de comparação matemática. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, essa equação ela é famosa por conta do cálculo do tempo de queda. Outra equação que ela é interessante da gente falar é a seguinte. Quando o corpo cai, ele vai acelerar. De tal maneira que ele vai chegar aqui com uma velocidade final. Essa velocidade final, claro que ela depende do tempo de queda, né, gente? Claro que ela depende do tempo de queda. Mas eu vou calcular a velocidade final em função do deslocamento. Então, uma outra equação que eu vou fazer é cálculo da velocidade final. Tá? Para calcular a velocidade final, eu vou usar a Torricelli. Então, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes g vezes h. Olha lá, equação de Torricelli maquiada com os termos da queda livre. Tá? Então, ó, como ele parte do repouso, isso aqui é zero. Tá? Então, a velocidade final, aqui eu vou isolar a velocidade final. Ó, a velocidade final do corpo é igual a raiz quadrada de 2gh. Tá? Essa é uma outra formulinha que ajuda a gente a resolver questões bem rápido. Tá? Mas o que eu gosto sempre de citar para vocês é o seguinte, gente. Percebe que para chegar nessa fórmula, o que eu usei foi o conceito da aula anterior. Então, para quem acha que física tem muitas fórmulas, não tem. É óbvio que ela tem as fórmulas dela, mas as fórmulas que eu uso para move, eu uso para qualquer tipo de move, tá? Beleza? Depois a gente vai ver, agora não, mas mais lá na frente, que eu consigo chegar nessa fórmula aqui por teorema da energia cinética, tá? E outra coisa que a fórmula também revela, que talvez para alguns alunos seja contra-intuitivo. A velocidade final do corpo não depende da massa. Quer dizer, se você abandonar dois corpos de mesma altura e eles estiverem sob a ação exclusiva da gravidade, só sobre a gravidade, eles vão cair no mesmo tempo com a mesma velocidade. Então, ó, daqui eu posso concluir que corpos de massas distintas vírgula, abandonados de mesma altura vírgula, apresentarão mesmo tempo de queda e velocidade final.
Pronto. Tá aqui. Beleza. Tranquilo, gente. Bom, outra coisa que a gente pode perceber é o seguinte, né? Como é que fica a equação horária da queda livre? A equação horária da queda livre. A equação horária da queda livre, ela está aqui, ó. Vamos usá-la, então, para pensar no gráfico. Gráfico do quê, Dan? Gráfico de deslocamento. Gráfico de deslocamento, tá? Então, no próximo slide, eu vou pedir para vocês tirarem print aqui, gente. Eu vou trocar o slide para a gente trazer isso tudo para um gráfico. Gráfico de deslocamento. Chamo a atenção de vocês para o seguinte. Eu adotei para baixo positivo, tá vendo? Ó? Tudo ali para baixo é positivo. E eu parti da origem. Então, eu vou criar um gráfico de posição em função do tempo para isso, tá? Vamos lá. Ó. Aqui um gráfico de posição em metros em função do tempo em segundos. A minha equação é essa daqui, ó. Certo? Ó, partir da origem. Lá de cima, origem. Partir do repouso. Como a gravidade é 10, então você concorda que a minha equação horária de queda livre é 5t²? Isso é a equação de queda livre. Tá? Quando eu ponho essa equação no gráfico, eu tenho uma parábola. Só que notem que a minha parábola, ela começa do instante zero. Então, ela é uma coisa meio assim, ó. Ó. No instante 1, ele está numa posição aqui. No instante 2, ele estará numa posição aqui. No instante 3, ele estará numa posição... E assim por diante. Então, aqui, ó. T igual a 0. T igual a 1. T igual a 2. Estão percebendo que a cada intervalo de 1 segundo, o deslocamento dele vai ficando maior, porque ele vai acelerando. Ele vai acelerando. Tá? Beleza? Tudo bem, gente? Isso é uma forma bem simples da gente observar o gráfico de posição em função do tempo. É claro que eu posso também analisar um gráfico de velocidade por tempo. Um gráfico de velocidade por tempo. Velocidade por tempo. Esse é mais simples de perceber, gente. O gráfico de velocidade por tempo ele seria uma reta pelo seguinte. Como é que seria o gráfico de velocidade por tempo na queda livre? Ó, V igual a V0 mais AT. Concorda? Como ele parte do repouso, isso aqui é zero. Então, o gráfico de velocidade por tempo é V igual a AT. Ó, 10t. Trazendo isso para um gráfico, você terá uma coisa desse tipo, ó. No instante igual a 1, ele tem uma velocidade. No instante igual a 2, ele tem uma velocidade que vai crescendo de maneira linear. Então, o espaço, né, ele cresce de acordo com uma função de segundo grau e a velocidade cresce de acordo com uma função de primeiro grau, tá? Só insistindo, né, correndo o risco de ser meio chato, eu estou trabalhando com a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, porque é da Terra, tá? Beleza?
Então ele vai te perguntar tempo de queda, vai te perguntar a velocidade final. Tem alguns exercícios em que ele solta um corpo, depois ele conta até 2 e solta outro corpo, e aí ele vai fazer algumas outras perguntinhas, tá? As dificuldades elas vão indo nesse sentido. Tranquilo até aqui, gente? Esse complemento da queda livre. Queria comentar um pouquinho, além da situação da queda livre, o lançamento vertical. Porque existe um probleminha que, na verdade, não é tão grave, mas se você não tomar cuidado no exercício, você perde a questão. Quando eu penso numa queda livre, eu estou pensando num movimento de descida acelerado pela gravidade. Tá? Só que eu também posso pensar num movimento onde eu pego um corpo, arremesso esse corpo para cima, e ele faz um movimento em 2 etapas. Ele vai, inverte o sentido do movimento e volta. Então vocês vão perceber o quanto é importante essa ideia da inversão do sentido aqui, tá? Então eu vou trocar aqui o slide para a gente falar do lançamento vertical, que é bem tranquilo, tá? Não tem nada muito especial. No lançamento vertical, qual a situação? O corpo ele vai partir do solo, subir e descer. Faz isso, ó. Sobe e desce. Então, o que eu chamo de lançamento vertical... volta, peraí, Du, rapidão. Aqui. O que eu chamo de lançamento vertical é um movimento de subida barra descida. Então, o que a gente vai fazer é só separar a história. O que acontece na subida? O que acontece na descida? É basicamente isso que eu vou fazer, tá? Imagina, fica tranquilo. Então, ó. Quando eu trabalho com movimento de lançamento vertical, a história, na minha cabeça, ela muda um pouco. Veja, o corpo ele vai partir do solo. Ele vai sair do solo com uma velocidade V0 e vai chegar no solo com uma velocidade VF. Tá certo? Durante a subida, o movimento é retardado. Já que o corpo tem aqui em cima um ponto de inversão de sentido. Certo? A inversão. Tá. Na descida, o movimento é acelerado. Isso daqui acontece independente do que você vai fazer com o sentido. O que você tem que fazer aqui? Adotar uma origem e o que você chama de positivo e negativo. Então, quando eu vou trabalhar com movimentos de arremesso vertical, eu uso a origem e o solo. Então, o corpo vai partir da origem. E eu adoto para cima positivo. Eu gosto de usar para cima positivo. Tá? Por que isso é importante? Porque na subida, a velocidade é positiva. Então, ó, na subida, velocidade positiva. Descida, velocidade negativa. Tá? Então, nas equações horárias, você vai descobrir, por exemplo, determinadas velocidades. Pelo sinal da velocidade, você vai saber se ele está subindo ou descendo. Né? Então, por exemplo, você vai lá, pega uma equação de vovô ateu. Pega uma equação de vovô ateu. Tá? A partir da velocidade que você obtém, em função de um instante qualquer, né? Você consegue dizer se o corpo está ou subindo ou descendo. Agora, tem uma coisa importante, né? Dan, por que você gosta da origem da subida também ser positiva? Uma outra coisa que ajuda é que quando para cima é positivo, quando você precisa calcular algum tipo de deslocamento na subida, você usa ΔS positivos.
tá? Isso é uma coisa que faz, na hora de fazer contas acaba facilitando. O que é mais importante perceber? Se você adotou para cima positivo, a tua aceleração tem que ser negativa. Por que a aceleração tem que ser negativa nessa condição? Porque a aceleração, ela ajuda na descida. Não é isso, ó. O movimento acelerado não é um movimento em que a aceleração ajuda a velocidade? Então, um movimento acelerado é caracterizado por velocidade e aceleração terem o mesmo sinal. Tá? Vocês observem o seguinte, ó. A figura que vocês estão vendo do lado do meu desenho, ela usa uma outra lógica. Olha o que ele fez, ó. Ele orientou a trajetória para baixo. O que ele quer dizer? Tudo que estiver indo para baixo é positivo, ó. Então, a aceleração seria positiva nessa circunstância. A velocidade de descida também para baixo, positiva. E a velocidade de subida para cima. O que é legal de eu comentar com vocês, que deixará vocês mais tranquilos, é o seguinte. Não importa se você usou o que está na figura ou o que está no meu desenho. Você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Beleza? Outra coisa importante. Coisas importantes. Importante. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tá? Na aula de exercícios, a gente vai ter oportunidade de provar isso. Então, quer dizer, se você joga um corpo e ele demora 3 segundos para subir, ele vai demorar 3 segundos para descer. Tá? Por quê? Porque ele vai andar o mesmo ΔS sob influência da mesma aceleração. A única diferença é que na subida ele está freando, na descida ele está acelerando. Tá? Mas o tempo é o mesmo. Tudo bem? Outra coisa muito louca. A velocidade inicial, aquela com que o corpo parte, é igual à velocidade final. Quer dizer, se um corpo é lançado verticalmente com velocidade 100 km por hora, ele vai subir, parar, cair e acelerar até o chão. Caso não haja atrito, né, que a gente está sempre partindo dessa premissa, caso não haja atrito, a velocidade de chegada e de partida é igual. Por conta dessa situação, a gente fala que os movimentos de subida e descida são espelhados. Tá? Isso é bom porque, sabe? Você pode usar a fórmula do tempo de queda para calcular o tempo de subida. Você sabe que é o mesmo? Né? Então, tipo, você está trabalhando com um problema onde o corpo sobe e desce. E ele pergunta o tempo de voo. É muito comum essa expressão, calcula o tempo de voo. O que você faz? Você imagina só a queda. Calcula o tempo de queda. Você dobra o tempo de queda, né? Então, eu posso dizer que o tempo de voo é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida?